Você já se perguntou o porquê que quando você está diante de Deus, ou na igreja, ou quando você vai orar ou ler a Bíblia, você não tem prazer? Por que você não tem tido prazer em ir no culto de jovens? Ou domingo pela manhã ou à noite, no seu horário que você vai para o culto? Você já se perguntou o porquê que você não tem tido o prazer de estar diante de Deus? Seja em qualquer lugar, na igreja, culto de jovens, culto da família. Você já se perguntou? Vamos descobrir a resposta hoje. Se você nunca se perguntou, comece a pensar. Meu Deus, por que eu não tenho tido prazer em ir para o culto de jovem? Me convido, mas eu vou assim, oh meu Deus. Eu vou porque estão me chamando. Vou porque minha mãe me leva. Vou porque se eu não for, o meu líder vai me chamar. Ei, tu não veio ontem? Tu não veio no culto? Isso, por quê? Aí o pessoal vai ficar me perguntando. Por quê? Por que você não tem tido prazer? O versículo é o 19, vamos ler? Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo quem? Vendo o Senhor. Vamos entender um pouquinho a situação aqui, o que estava acontecendo ligeirinho? Bom, Jesus, o mestre, o líder daqueles discípulos, tinha sido esbofeteado, cuspido, envergonhado, espancado, espetado com espinhos, chicoteado, o rosto desfigurado, sangue por todo lado. O mestre, o líder deles, aqueles a quem eles viam e se inspiravam, tinham que seguir. O maior deles, o maioral. E por fim, o que aconteceu com ele? Pegaram ele, só porque já estava bom, né? Só aquilo ali era pouco demais. Pegaram ele e colocaram ele suspenso, lá num pedacinho de madeira. E ele ficava lá, né? Para não cair do pedaço de madeira que levantaram. Só uns preguinhos. Preguinho aqui nesse lado direito da mão direita, na esquerda, nos pezinhos. Preguinho, né? Só assim, grossinho. Só para assim, entrando, só para segurar lá na cruz. Sabe? Lá dentro. Imagina aí, só um pregozinho, bem grossão na tua mão, e tu suspenso. Por fim, o mestre deles, Jesus, morreu. O líder estava morto. E aí eles pensaram: e agora, hein? Se fizeram isso com Jesus, o nosso líder, aquele que tinha autoridade, e nós, meu Deus do céu, e agora? E agora, Jesus? E agora, meu Deus, ele morreu. Cadê a direção que a gente vai fazer? Eles ficaram com medo daqueles que pegaram Jesus e o mataram. E por causa do medo, eles se trancafiaram. Decidiram se trancar, se esconder, com medo daqueles que haviam matado o seu mestre. E eles não estavam só com medo, não. Eles estavam morrendo de medo, e além do medo, o coração deles não tinha uma gotinha de alegria. Estava triste, estava angustiado, tristeza profunda. Gente, quando a gente perde alguém, né, não? Quando um parente nosso morre, meu Deus do céu. Não sei se você já passou por isso, mas dói, que é lá uma beleza. É uma tristezinha até que é daquela dar boa. A gente fica assim, ai meu Jesus me segura, Jesus me sustenta. Eles estavam tristes, gente. Eles não perderam qualquer pessoa, não. Eles perderam o amado, aqueles que os consolava. O que trazia medo a eles eram os judeus, né? Aqueles que pegaram Jesus, como aqui diz, no versículo 19, com medo dos judeus, eles se trancaram. E o medo não veio só, gente. A tristeza veio coladinho com ele. O que está te trazendo medo, jovem?
O que é que tem te deixado com medo? Qual é a situação? Qual é o problema que tem trago medo ao teu coração? Pare para pensar. O que é que tem te feito ser uma pessoa receosa? Pense. Está com medo de quê? Eles eram dos judeus e você? E mais, o que é que tem te deixado triste, angustiado? É a solidão, é? A solidão tem te trazido a tristeza no teu coração? É uma pessoa que te decepcionou? É um relacionamento que não está dando certo? Ah, ó, Samara, o que está me trazendo medo é o Enem, ó. Vou fazer o Enem lá, meu Deus. Eu estou aqui em março, mas meu coração assim, meu Deus do céu. Estou assim, a mil, não sei se eu estudo, eu não sei se eu como, eu não sei se eu durmo, eu não sei se eu vivo. Nem para a igreja eu não vou mais, não. Ô, Samara, meu pai, meu Deus do céu, meu pai é horrível. Eu não tenho pai. Eu não tenho mãe. Eu não tenho irmão. Eu não tenho ninguém que me ama. Isso me amargou. Pense, eu não sei o que é que tem. Te trago medo e nem tristeza. Mas você sabe. Amém? Aquela era a situação dos discípulos. Qual é a tua situação hoje? Qual é a tua situação atual? Vamos ler bem aqui rapidinho o versículo 20. E dizendo isto, 20 e 20. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo quem? Jesus morreu, é verdade. Mas aqui, já havia passado 3 dias, ali era o 3º dia, o domingo. Estava de tarde. Jesus, ele fez um negocinho assim bem legal. Estava todo mundo trancado, de repente, pum, Jesus lá no meio. Imagina aí, tu trancar pela porta, Jesus não passou. Pela janela, Jesus não passou. Será que Jesus foi igual a Lince Negra? Quem assiste aqui X-Men ou já assistiu? X-Men Evolution. Lince Negra, embora me já assiste, meu Deus do céu, eu amava aquele desenho. Eu gostava da vampiro, eu era vampiro. Será que Jesus atravessou a parede? Eu acho que Jesus fez igual o Noturno. Não. Mais ou menos, né? Jesus se teletransportou lá. Jesus apareceu lá, bem no meio. E os discípulos, oh, meu Deus, Jesus! Quando eles viram Jesus, a Bíblia diz que algo aconteceu. Lá no final do versículo. Aqui diz, segundo a palavra de Deus, que o coração dos discípulos se alegraram. Amém? O que acontece quando eu e você conseguimos ver o próprio Deus? Aqui está a resposta. Uma alegria no interior da gente. Entende? Lá no íntimo. Que resplandece sim no nosso exterior. Porque quando você vier com propósito na igreja, quando você for orar, ou ler a Bíblia, ou vir aqui, ouvir uma pregação na tua igreja, com o propósito de ver Jesus, quando você vê Jesus, o teu coração vai se alegrar, você vai ter prazer. Amém?